Boa noite, pessoal, tudo bem? Terceiro ano. Vamos lá para mais uma aula? Agora a gente está trabalhando na semana 5, campo elétrico. Gente, antes de mais nada, eu quero agradecer aos alunos que são pouquíssimos, mas que estão assistindo meu vídeo. Quero dizer que eu estou muito feliz e pedir para me falar, às vezes, alguma coisa que eu tenho que mudar, que não está gostando. Eu sei, embora esse vídeo seja um vídeo caseiro, não tem aquela tecnologia, né? Não tem todos os acessórios necessários para ficar uma gravação legal, eu quero dizer que é feito com muito amor, muito carinho, e eu fico muito feliz para os alunos que estão assistindo, tá bom? Então, muito obrigado e continue aí, gente, dando aí participação de vocês e falando o que vocês estão achando. Gente, hoje então vamos gravar nosso vídeo sobre campo elétrico da aula 5. Vamos lá? Pessoal, olha aqui esse desenho aqui, ó. Esse aqui é a Terra. Aí, Isaac Newton, o que ele observou? Que objetos próximos à Terra eram atraídos para o seu centro. Então, se a gente soltar, por exemplo, essa caneta, ela vai cair em direção ao centro da Terra. Então, o que ele concluiu? Por que isso acontecia? Porque em volta da Terra existia um campo que ele chamou de campo gravitacional. Esse campo gravitacional é responsável por atrair os objetos para o seu centro. Então ele chamou esse campo gravitacional, ele designou para ele a letra G, né? A letra G significa gravidade, o campo gravitacional. E como que ele encontra a gravidade? A gravidade nada mais é que o peso, né, que é uma força, né, do objeto sobre a sua massa. Então a gravidade é o peso sobre a sua massa. Aí em observações, Euler, o que ele observou? E fazendo analogia ao campo gravitacional, que quando a gente tem, né, uma esfera carregada, que a gente tem uma esfera carregada positiva, objetos que estão à sua volta eram atraídos por ela, né? A gente tem a força de atração que a gente aprendeu, né? Força de atração, força de repulsão. E ele ficou pensando, mas por que isso acontece? O que ele fez? Ele colocou aqui uma carga de prova, a gente chama isso aqui de carga de prova, um Qzinho. Esse aqui é minha carga de prova, uma carga positiva. E essa aqui é minha carga Q, uma carga positiva também. Ele observou que essa carga de prova aqui é uma carga de carga desprezível, né, intensidade desprezível. Ela vai sofrer influência dessa outra carga. Ela vai ser atraída ou repelida devido a um campo também, que ele chamou de campo elétrico. Então, em analogia ao campo gravitacional, o que ele fez? Ele determinou que o campo elétrico, ele usou a letrinha E, vai ser igual à força de atração, né? A força de atração ou repulsão, que aqui no caso é o peso. Aqui vai ser a força elétrica, no caso, né? Dividido pela carga Q, que no caso era a massa. Dividido pelo valor da carga Q. A gente sabe que a unidade de força elétrica é o Newton e de carga é o Coulomb. Então, para o campo elétrico, a unidade medida vai ser Newton por Coulomb, no sistema internacional de medida. Então, quanto que a gente vai usar essa forma? Campo elétrico é igual a força elétrica dividido por quê? Quando a gente tem uma carga de prova, a gente chama de Qzinho, sofrendo a influência de um campo elétrico. Esse campo elétrico é um campo vetorial. Qual vai ser o sentido do campo elétrico? O sentido dele, gente, vai ser saindo aqui, ó. É sempre saindo nessa direção. Sempre no mesmo sentido da força elétrica. Então aqui a gente tem um campo elétrico. Esse é meu campo elétrico. E a gente vai, por definição, essa carga de prova vai ser positiva e a direção do meu campo elétrico é sempre saindo da carga de prova, sempre saindo. Mas e se porventura essa carga fosse negativa? Aí eu teria um campo, o meu campo elétrico seria apontando para dentro aqui da carga, seria ao contrário. Aí eu teria um campo elétrico aqui, ok? Então essa é a direção do meu campo elétrico, sempre apontando para fora aqui da minha carga, sempre apontando para fora e por definição a gente vai usar como uma carga positiva. Então esse é o campo elétrico de uma carga de prova, mas vamos supor que agora eu não tenho essa carga de prova aqui, vamos apagar essa carga de prova aqui. Eu tenho essa carga aqui, né?
E eu quero saber o valor do campo elétrico em um certo ponto do espaço, em um ponto qualquer, vou chamar isso aqui de ponto P. Quero saber qual que é o campo elétrico dessa carga aqui nesse ponto P. Como que a gente vai fazer? A gente sabe que a força elétrica é a constante do meio, né? Vezes a carga de Q1 vezes a carga de Q2, no caso a carga de Q1 aqui, ó, é Q, e a carga de Q1, vamos supor que nesse P, nesse ponto P, eu coloco uma carga de prova, vezes Qzinho, dividido pela distância ao quadrado. Se eu pegar tudo isso aqui, ó, e colocar aqui no lugar da força elétrica, o que a gente tem? A gente vai cancelar o Q. Aí vou ter que o campo elétrico vou fazer aqui embaixo, QO vezes Q1 sobre a carga de prova, dividido pela distância ao quadrado, dividido por Q. A gente cancela aqui, aí eu tenho que o meu campo elétrico, exercido por uma carga em um certo ponto, é igual a constante eletrostática, que no vácuo vale 9 vezes 10 elevado a 9, vezes o valor da carga, que está gerando o campo elétrico, dividido pela distância ao quadrado. O que isso significa, pessoal? Significa que o meu campo elétrico é proporcional ao valor da carga e inversamente proporcional à distância ao quadrado, igual lá na força elétrica. A gente vai ter um gráfico que representa o campo elétrico da seguinte forma. Vamos supor aqui, ó, que eu tenho aqui um gráfico, né? Esse aqui é o campo elétrico em função da distância. Em função da distância. Vamos colocar a distância aqui. Aí, quando a distância era D, uma certa distância, eu tinha o valor do campo elétrico. Vamos chamar esse campo elétrico aqui E1. Agora, vamos supor que eu vou dobrar a distância. A distância agora vale 2D. Pela fórmula aqui, ó, 2D, se eu substituir aqui, eu tenho que o novo campo elétrico vai ser QO vezes Q1 dividido por 2D ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Agora o campo elétrico vai ser 4 vezes menor que o anterior. Agora o meu E1 vai ser igual a E dividido por 4. E se eu triplicar a distância? Se eu triplicar a distância, vamos agora aqui no lugar do D vai ser 3D. 3 vezes 3, 9. Agora o novo campo elétrico é 9 vezes... Vou chamar esse aqui de E2, vou chamar esse aqui de E3. Vai ser 9 vezes o valor de E1. Ou seja, o campo elétrico diminuiu 9 vezes. Se eu desenhar aqui, à medida que ele vai se distanciando, à medida que o meu ponto que eu quero calcular o campo elétrico vai se afastando da carga geradora do campo elétrico, esse campo elétrico vai diminuindo até zerar. Aí a gente vai ter aqui, ó, uma parábola. Pera aí, gente, que eu vou arrumar que ficou bem tortinho aqui. Pera aí, gente, ficou meio tortinho aqui pra vocês entenderem mais ou menos. Aí aqui a gente tem uma parábola. Então, o gráfico que representa o campo elétrico, à medida que a distância vai aumentando, é o desenho de uma parábola. Nunca se esqueça disso, porque o campo elétrico é inversamente proporcional à distância quadrada, igual a gente tinha lá na força elétrica. Então, vamos lá fazer um resumão de tudo que a gente falou, encerrando aqui, sobre o campo elétrico, que é preciso vocês guardar. Vou dar um sair pra vocês dar um print. Rapidão aqui. Gente, resumindo, campo elétrico gerado em uma carga de prova é E, que é igual a força, dividido pelo valor da carga de prova. Unidade do Sistema Internacional. Esse aqui, só um minutinho, esse aqui é a F, é a força.
é dada em Newton, Q, o valor da carga de prova, que é dada em Coulomb, e o campo elétrico, que é dada em Newton por Coulomb. Essa carga de prova, por definição, a gente vai sempre considerar como sendo positiva. Ou a direção do campo elétrico é no sentido da força da carga positiva. E quando a gente tem um campo elétrico gerado por uma carga em um certo ponto, o valor desse campo elétrico vai ser QO, que é a constante eletrostática do meio, no vácuo, no caso, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes o valor da carga geradora do campo elétrico, dividido pela distância ao quadrado. Certinho? Então é isso aí. Até mais.